Nós vamos hoje, né, continuar a nossa série, 1 Coríntios. Hoje, capítulo, o quê? 5? 6? 4? 3, 2, 1? Qual o capítulo, gente? Eu esqueci, me ajuda aí. Qual? Qual o capítulo? Qual o capítulo? Qual? Eu acabei um capítulo semana passada, então hoje é outro capítulo. Ah, é 9, capítulo 9. Então, capítulo 9, vocês estão com a memória ruim, gente. Pior do que a minha. Então, nós vamos 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 ao 23. Se for pregar até o 23, eu não sei, mas vamos ler. Vamos ler do 1. Kaique, tira um pouquinho do retorno também. Pode tirar o geral, que acho que é melhor. Tá bom. Retorno, não, o retorno está muito alto. Porque tava distorcendo minha voz. Agora ficou bom. Tava distorcendo aqui. Tá percebendo? Muito alto. Agora tá bom. Isso aí, Kaique. Muito bom. Nós vamos continuar nossa série, 1 Coríntios, capítulo 9. Mas estão bem, né, gente? Como é que foi a semana de vocês? Tranquilo? Thaís? Tranquilo? Ana Mariana? Vários aniversariantes essa semana? Né? Hoje? Amanhã? Né, Luísa? Eu também, só faço aniversário amanhã, vocês sabiam disso? Também faço amanhã. Você não sabia disso, não? Vocês sabiam disso? Vou fazer amanhã. Graciela, nós vamos fazer aniversário amanhã, não é amanhã? Você faz aniversário amanhã, não é isso? E eu também faço aniversário amanhã, não é isso? De casamento, é. Aniversário. Pra comemorar, eu até botei a blusa igual o vestido dela. Reparei qual roupa ela vestiu e botei igual. Eu sempre faço isso, de propósito. Então, muitos aniversários, né? Muitos anos de vida. Muitos anos celebrando na presença do Senhor. O mais glorioso para a gente é poder celebrar mais um ano de vida na presença de Deus. E é maravilhoso você olhar, né, para a sua vida e olhar, graças a Deus, eu estou celebrando mais um ano de vida na presença de Deus. Mais um ano que eu estou ganhando para Deus, eu não estou perdendo para o mundo. Eu estou servindo a Deus, eu estou entregando minha vida para Deus, assim como Ele entregou a vida dele por mim, né, através do seu Filho Jesus. Eu estou entregando a minha vida. É mais um ano. Não é mais um ano, caramba, é mais um ano. Não. É mais um ano para a glória de Deus. É mais um ano que Deus me salvou. É mais um ano que Deus te salvou. É mais um ano que você pode celebrar. Talvez, você nem estivesse aqui. Se ele não tivesse te salvo. Eu digo aqui vivo, tá? Eu estou falando aqui nesse local. Vivo. E aí você está vivo hoje para poder agradecer, para poder celebrar, para poder engrandecer o nome do Senhor. Que maravilha por isso, meus irmãos. Que maravilha poder servir a Jesus, a esse Jesus maravilhoso, ao nosso Senhor. Então nós vamos ler aqui, eu vou ler na minha Bíblia aqui, no celular, porque aqui está dando um monte de propaganda, eu não estou conseguindo tirar. Mas eu vou ler a mesma versão que vocês, NVI. Tá? Se eu só aumentar a fonte aqui, então agora eu já descobri como é que faz. Capítulo 9, do versículo 1 em diante. Eu vou ler o 1 e vocês lerem o próximo, como a gente sempre tem feito. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor?
Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem outros apóstolos? Os irmãos, os irmãos do Senhor e Pedro? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é por nossa causa que diz, sim, isso foi escrito em nosso favor. O meio lavrador compara e o diabo deve fazer a esperança participar. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colher de vocês coisas materiais? Não devemos nós ainda mais, mas nós não usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor aqueles que pregam o Evangelho e vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me... Quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos ao pecado. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para anunciar o meio para mostrar o meio tudo para todos, para de alguma forma salvar os homens. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de outros que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, como de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alma, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo
não venha a ser reprovado. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, nós estamos seguindo, né, essa carta, né, aos Coríntios, qual Paulo envia para responder questões que foram lhes perguntadas, questões que ele ficou sabendo que estava acontecendo, que estavam trazendo divisões. E aqui ele começa a fazer uma defesa dele mesmo, né? Só que soa estranho, parece que destoa daquilo que ele estava falando anteriormente, né? A gente viu ele falando sobre, no capítulo anterior, sobre a comida sacrificada a ídolos, né? A gente falou sobre isso, né? Se faria algum mal espiritual para a gente se a gente comesse alguma comida sacrificada a ídolos, né? Até o contexto da época era que muitas das coisas que eram vendidas no mercado, as carnes, os animais que eram vendidos nos mercados da época, eram animais que eram advindos, olhando para a cidade de Corinto, dos cultos pagãos, né? Daqueles animais que eram sacrificados a divindades, a deuses, enfim. Então, eram tantos animais que eram ofertados ali, as pessoas com intenção de receber alguma recompensa dos deuses a quem eles ofereciam, que sobrava e não era suficiente para quem estava ali dentro do templo comer aquilo, né? Daquele templo, eu digo pagão, tá? Daqueles templos pagãos, e inclusive a cidade de Corinto, a gente vê na Bíblia que era a que era mais idólatra, né? Eu até cheguei a falar isso no culto passado, que a religião dos coríntios ali, oficial, não era uma religião, era a idolatria. O que eles podiam, eles idolatravam. Existia Deus para tudo. Existia templo para tudo, né? Você vê que Paulo, quando chega lá, ele vai falar, ele entra no meio da cultura deles, entra no contexto deles para poder falar. Ele viu que eles eram muito religiosos, mas ele fala, mas eu vim falar que eu encontrei ali um trono, um templo para o Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Eu vim falar desse Deus desconhecido, que não tem forma. As pessoas não veem ele, mas ele é o Deus desconhecido para vocês, né? Como se o apóstolo Paulo falasse isso. Mas é o Criador de toda a terra. Então Paulo entra no meio da cultura deles, no meio do contexto deles, para poder entrar com a mensagem do Evangelho, né? Então, agora, Paulo parece que está pulando de um assunto para o outro, né? Quando a gente percebe no versículo 1 e 2, no versículo 1 e 2, olha o que diz no versículo 1 e 2, coloca de novo aí. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, o nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Peraí, mas aí você pensa, bota no versículo 13 aí, do capítulo 8, versículo 13 do capítulo 8. O que diz aí no versículo 13 do capítulo 8? No capítulo 8. Ao contrário. Versículo 13 do capítulo 8. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Ele vai entrar em um outro argumento para poder falar sobre o mesmo tema, sobre a liberdade cristã. Sobre não poder usar da liberdade para poder se sobrepor a uma situação ou para fazer o irmão pecar. E ele começa aí no capítulo 9, ele vai começar a se defender dando o exemplo da própria vida, da liberdade que ele tinha, do direito que ele tinha. Você já leu aqui, ó. Você leu comigo, você ouviu também o que eu li. Direito que ele tinha de poder requerer ofertas, de querer um pagamento, de querer um salário dos irmãos. Porque ele era o pastor daqueles irmãos ali, o fundador daquela igreja ali, o professor daquela igreja ali. Mas
o que ele faz? Ele não, como é que se fala? Não exige isso. Não impõe esse direito que ele tinha de receber o salário dele. Isso, por que ele faz isso? Mas para não fazer meu irmão tropeçar, ele acabou não requerindo o direito dele de receber. E a gente vai, eu já estou adiantando isso, mas nós vamos discorrer sobre isso, né, no capítulo 9. E aí por isso que ele faz essas perguntas. Coloca aí no versículo 1 de novo, do capítulo 9. Por isso que ele faz essas perguntas. Não sou livre? Ou seja, eu não posso fazer isso se eu quiser, requerer do meu direito de receber salário de vocês? Sim. Não sou apóstolo? E aí ele vai falar, não vi Jesus, nosso Senhor, porque lá em Atos, no capítulo 1, vai dizer que um dos requisitos para poder escolher alguém para ser apóstolo, quando eles vão escolher alguém para ficar no lugar de Judas, eles vão dizer, tem que ser um que andava conosco, que esteve com Jesus, que viu os milagres de Jesus. Então ele fala, não vi Jesus? Onde que Paulo viu Jesus? No caminho de Damasco. Ele vê Jesus pessoalmente ali. E não foi uma visão onde só ele viu. As pessoas que estavam ali próximas, elas não entenderam nada. Mas sabia que tinha alguém conversando com o apóstolo Paulo. Mas não entenderam nada. Uma das coisas pelas quais não entenderam nada que aconteceu ali, é porque Jesus falou com Paulo em hebraico. E a galera que estava reunida ali junto com Jesus falava aramaico. Só que Paulo conhecia o hebraico, né? Então ele conversa com Jesus na linguagem de Jesus. Jesus fala com ele, na verdade, na linguagem. E ele tem um encontro com Jesus. Então Paulo começa a falar quem ele é, lembrando que ele é um apóstolo, sim. E que ele poderia requerer os direitos dele. Mas por amor aos irmãos, ele não está requerendo aos irmãos. Para se não se tornar pesado aos irmãos, ele não está cobrando salário nenhum para poder estar ali pregando o evangelho. Mas ele poderia cobrar isso sem nenhum problema. E a gente já leu isso, mas a gente vai continuar discorrendo isso ao longo desse capítulo 9, né? Nesse capítulo 9, nós vamos falar sobre os direitos de um apóstolo. Nós vamos falar sobre que ele abriu mão dos seus direitos por amor ao evangelho. Vamos ver que Paulo é livre, mas também é escravo. Ele fala isso, a gente já leu isso aqui. E também vai falar sobre o atleta cristão, né? Que ele vai comparar o apóstolo ou o cristão como um atleta, né? Que se prepara para poder ir para uma competição. E aí, a gente viu, está lendo ainda o versículo 1, né? E ele fala, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Paulo dá os seus atributos, os seus, como é que esqueci a palavra que eu ia usar agora, requisitos como para ser apóstolo, por que ele é apóstolo? E ele ainda dá outro, ainda. Vocês não são frutos do meu apostolado? Né? Tudo confirmando que ele era apóstolo do Senhor. E que ele poderia requerer os direitos dele de receber honorários, de receber salário da igreja, assim. Você vê que o apóstolo Paulo, ele agradece muito a igreja de Filipos, porque foi a igreja que mais contribuiu, que mais enviou ofertas para o ministério do apóstolo Paulo. Em outras situações, a gente vai ver na Bíblia, quando é ordenado a se levar uma mensagem na época, o missionário da época, não leve bolsas. Em outras palavras, não leve comida. Porque aonde vocês forem, vocês vão ser alimentados. Né? O pensamento missionário da época era esse. Aonde você for, a igreja que te receber, quem te receber, você vai ser alimentado. Né? Então, por isso que é muito bom, inclusive, quando a gente convida alguém para pregar, a gente puder pelo menos ajudar no combustível ou em outra situação, é muito bom a gente fazer isso. Eu sei que a pessoa não vive só disso, mas é bom que a gente consiga contribuir, consiga ajudar dessa forma. Né? E aí no versículo 2, ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Ele está deixando bem claro. Né? Ele está fazendo perguntas, né, através dessa carta, porque as pessoas mesmo lendo essa carta, ou alguém, um porta-voz lendo, porque nem todo mundo ia, ele não conseguiria escrever
né, vamos dizer, tem 20 pessoas aqui, não escreveu uma carta para cada pessoa da igreja, mas escreve para os líderes da igreja, para que esses líderes da igreja de Corinto que estavam lá, leiam para que toda a igreja ouça. E aí, ele não está fazendo perguntas para que as pessoas respondessem ali, mas para as pessoas respondessem para elas mesmas, né? Aquilo que todo mundo odeia Cristo nos ensina. A pergunta retórica é para você responder para você mesmo, né? E você vai respondendo. E os irmãos lá iam respondendo, né? Versículo 3. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. E aí a gente, apesar de não ter o apóstolo Paulo falando que vocês estão me chamando de mercenário, a gente consegue entender que provavelmente existiam pessoas lá que estavam achando que Paulo só queria ir lá para poder ter algum benefício financeiro, né? Posteriormente a gente vai ler isso aqui. Paulo vai até falar, tem líderes de vocês aí que recebem, eu também poderia receber. Ele está falando, ó, eu que fundei a igreja aí poderia, para poder continuar plantando igrejas, para continuar fazendo pregando a mensagem do Evangelho, continuar na minha missão, nas minhas viagens missionárias. Assim como aqueles que estão aí recebendo, eu poderia receber. Mas eu me privo disso. E aí, versículo 4. Não temos nós o direito de comer e beber? Ele vai dando vários exemplos aqui que a gente vai entrando aqui agora. Versículo 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente para fazer lê de novo. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor, está falando dos irmãos de Jesus, né? Que continuaram pregando o Evangelho. Quando vai falar os irmãos do Senhor, está falando dos irmãos de Jesus que continuaram pregando. E Pedro, né? Esses irmãos eram casados. Paulo não era casado. Mas aí, por que a comparação aqui? Não posso levar minha esposa? Porque numa viagem missionária, se, como o apóstolo Paulo, né, a gente entende que tinha o dom de celibato, de ficar, né, solteiro ali, né, de viver a vida dele todo solteiro. Ele sozinho, se ele fosse para uma viagem missionária, ele gastaria uma quantia de dinheiro, não é isso? Mas se ele tem uma esposa, ele gastaria o dobro. E ele não está falando aqui que a esposa é um peso, ele está falando, assim como os irmãos de Jesus e Pedro, que tem esposa, quando viajam, vocês não ajudam ele? Os irmãos das igrejas por aí não ajudam, não contribuem, não alimentam eles? Eu poderia requerer isso também. E olha, que, né, pensando aos palavras, que com eles vocês gastam mais. Porque às vezes tem a esposa e ainda tem mais filhos. Então, isso fica bem claro. Eu poderia requerer isso, como os irmãos fazem. Versículo 6. Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Será que só eu e Barnabé não temos esse direito, né? Então, provavelmente, lembra que Paulo está respondendo questões que foram perguntadas para ele através de cartas? A gente não tem a carta que foi enviada para ele, mas a gente tem a resposta. Então, pessoas estão questionando a ele e Barnabé, né, de repente ele está querendo ser ajudado de uma forma financeira para poder custear a viagem deles. Não só a viagem, mas a alimentação de toda forma, né, custear de uma forma completa a viagem deles. Então, ele está respondendo isso para pessoas que estão questionando a ele, né, e falando muitas coisas. Versículo 7. Quem serve, é uma pergunta, né? Quem serve como soldado à própria custa? E eu te pergunto, qual é o soldado que entra numa guerra à própria custa, né? Quem de nós aqui vai entrar numa guerra, vou comprar um fuzil do meu bolso, vou comprar uma mochila operacional, vou comprar uma roupa de guerra e vou entrar numa guerra sozinho. Você faz isso? Eu faço isso? Um soldado faz isso? Não faz. Alguém está por trás para poder custear, para poder o soldado ir para a guerra. Então, Paulo está trazendo exemplos, aí ele já se coloca como um soldado de Cristo, mostrando que existem pessoas que precisam investir na vida de um soldado para que ele possa ir para a guerra. Então, existem pessoas que precisam investir financeiramente na vida de um missionário, como o apóstolo Paulo, e outros, para que ele possa fazer missões. Eles falaram, não foi Deus que
que deu a missão para você, Deus vai te sustentar sim, mas Ele quer usar aqueles que estão sentados na igreja para poder custear aqueles que estão indo. Talvez você não possa ir, mas existe outro que possa. Já parou para pensar aquela palavra que o apóstolo Paulo fala? O corpo todo não é boca? O corpo todo não é mão? Você pode não ser a boca que vai em outro lugar pregar, mas você pode ser um mantenedor dessa pessoa. Você pode ser aquele que vai calçar os pés, ou seja, vai pagar a viagem daquela pessoa para que ela possa fazer. Então, cada um na igreja tem a sua função. Cada um tem a sua função. Nem todos vão pregar. Alguns vão abraçar. Alguns vão ensinar. Nem todos vão estar com o microfone na mão. Vão custear. Vão administrar. Vão organizar. Existem vários dons dentro da igreja distribuídos. Deus usa cada membro do corpo para fazer uma coisa necessária e importante. E cada membro do corpo é importante. Aquela pergunta, o corpo todo é boca? Não tem nem como pensar, né? Você olhar, fechar os olhos e imaginar um corpo todo só tendo boca, é só boca, boca, boca. Um corpo todo só é olho? Impossível isso. Cada membro tem a sua função no corpo. Pensando em olho, né? Tem aquela pessoa observadora dele, observa muito. Fala pouco, mas observa muito. Tem aqueles que falam muito. Não é isso? Tem aqueles que ouvem. Conseguem prestar atenção em muita coisa. Não é isso? Então, cada um membro da igreja tem a sua função no corpo. E cada função é de grande valia. Então, ainda no versículo 7, um soldado não vai para a guerra a próprias custas. Precisa de alguém para enviar ele. O exemplo aqui, assim como eu não vou pregar o evangelho, ou não deveria, ou um missionário não deveria às próprias custas. Porque se o trabalho dele é pregar o evangelho, como é que ele vai trabalhar em outra situação? Não é isso? Isso notório, isso é claro. Eu não estou falando daqueles pilantras que ficam aí olhando para a igreja como uma galinha de ovos de ouro, não, tá? Não é isso. Que existe. Eu sei disso, você sabe disso. Não estou falando sobre essas pessoas. Estou falando quem está trabalhando mesmo para o evangelho dessa maneira e precisa de ajuda. Aí no versículo 7 ainda. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ele vai dando exemplos. Poxa, o camarada planta lá uma vinha, no final da colheita, será que ele não tem a intenção de comer uvas ali, de tomar o suco de uva, de tomar o vinho dali? Claro que sim. Claro que sim. Né? Quem é que não planta qualquer coisa não querendo colher, se não for nem que seja colher alegria, porque às vezes você planta vamos ser redundante, uma planta que só vai te dar uma flor, mas você vai colher uma coisa, satisfação, alegria. Então sempre que você planta alguma coisa, você quer colher outra. Você quer um resultado, não é isso? Né? Que talvez você vai dizer, não, pastor, mas eu plantei uma rosa, eu não comi aquela rosa, mas você quando viu aquela rosa crescer, né? Aí, Maracena, as flores ali, ó, já fica logo alegre. É isso, já olha, poxa, colhi uma alegria no meu coração. Eu vi crescer, vi, né, ficar bonito ali. Então, sempre quem planta busca colher alguma coisa, né, ter alguma satisfação nisso. Ainda no versículo 7, quem apacenta um rebanho não bebe do seu leite? Isso é notório, gente. Ele está dando um exemplo para poder mostrar. De acordo com o seu trabalho, ele vai colher resultados daquilo ali. Isso é normal. Super normal. Versículo 8 agora. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Olha o que diz o versículo 9. Ele vai lá citar a lei de Moisés. Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? E aí talvez você, como eu, não sabia por que dessa palavra. Não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando os cereais. Então, quando o boi estava ali naquela roda, ali debulhando algum cereal, como o trigo, por exemplo, existiam cereais que caíam no caminho do boi. E o boi estava ali trabalhando. E aí o que acontecia? Ele comia daquele cereal que estava caindo no caminho dele. Natural nisso. O boi está ali trabalhando, vai comer. Só que existiam aqueles donos daqueles local ali para poder debulhar os cereais, donos dos bois que faziam o quê?
amarrava a boca do boi para que se caísse algum cereal no caminho, não fosse perdido nenhum. O dono ali, né, o cara tão, né, avarento, tão mão fechada que não, nem o boi pode comer enquanto trabalha. E o apóstolo Paulo está falando, não, é digno do trabalhador, é digno do seu salário. Pode receber. O boi ali pode comer daquilo que está sendo debulhado, ele está trabalhando para isso, para poder receber. Né? Paulo vai dando vários exemplos. E ainda no versículo 9, ele vai dizer, por acaso é com bois que Deus está preocupado? Será que ele está dando, ele deu esse exemplo, será que era para bois? Para se preocupar com bois? Aí versículo 10 ele continua. Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar do quê? Da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? E é interessante que ele está respaldando, inclusive na lei de Moisés, respaldando na palavra de Deus. Ele não está cobrando ninguém um salário. Mas se ele cobrasse, não estaria errado. Porque, na verdade, as pessoas estão falando que ele estaria errado se ele cobrasse. É isso que a gente está entendendo, né, segundo o que ele está respondendo. Como eu falei, a gente não tem a carta que foi enviada, né, da igreja de Corinto para o apóstolo Paulo, mas a gente tem a resposta do apóstolo Paulo para as coisas que perguntaram para ele. Então, em outras palavras, está querendo dizer, não seria problema, não seria errado, não seria pecado se por um acaso eu cobrasse alguma coisa de vocês material, para que eu pudesse estar indo aí. Não seria errado, não seria pecado. Só que ele deixa bem claro que ele não está fazendo isso, ele não está cobrando nada. Versículo 12. Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Então, ele falou sobre ele e Barnabé aqui, vocês lembram disso, né? Então ele está falando, eu e Barnabé a gente não está fazendo por isso. A gente não está exigindo esse direito. Vou ler novamente o versículo 12. Se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não temos nós. Perdão, não o temos nós ainda mais. Ele está falando outros, os líderes que estavam lá na igreja de Corinto, que ele sabia que recebia. Mas aí Paulo vai e explica, mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Então Paulo falou, eu nunca exigi desse direito que eu sei que é meu. Eu sempre preguei sem cobrar nada. Era o construtor de tendas, né? Ele fala que ele era construtor de tendas, para poder não ser pesado para a igreja. Pelo contrário, ele não queria trazer peso para a igreja. Ele queria trazer ajuda. E ao invés de tirar, ele queria contribuir. Ele queria investir, porque não era simplesmente na igreja, era na obra de Deus. Era para a glória de Deus, era para que o nome de Deus fosse cada vez mais conhecido, para que, né, o evangelho fosse cada vez mais expandido em toda a terra. Então, ele não queria ser um obstáculo, não queria ser um peso, mas queria investir. É interessante que se a gente olhar para o nosso tempo hoje, os líderes estão sendo obstáculo, estão sendo peso para a igreja. Não está contribuindo dessa maneira. Não está tentando contribuir, só quer retirar. Só vê a igreja como uma galinha de ovos de ouro, como eu já falei aqui. Um local pelo qual eles vão construir o império deles ali. Né? Um local pelo qual eles vão se sobressair aos irmãos ali. E é interessante quando todos nós, mas eu aponto para mim, quando eu, líder da igreja, se eu recebesse algum salário da igreja, se eu recebesse qualquer ajuda, ou qualquer líder aí receber qualquer salário da igreja, sabe o que a gente tem que pensar? Esse dinheiro que está sustentando a minha vida é a oferta da viúva. A oferta da viúva era o quê? Tudo que ela tinha. Não é isso? Tudo que ela tinha. Essa oferta aqui que eu estou esbanjando aqui, esses líderes por aí, abusadores, esses líderes que estão fazendo o seu império com o dinheiro dos irmãos, deveriam pensar, caramba, existe um irmão que estava capinando um terreno para poder entregar sua oferta aqui, que estava limpando uma sala, que estava subindo no andaime, pintando uma parede.
que estava lá sendo humilhado pelo seu patrão no seu trabalho, limpando o chão, não sei, no escritório, sendo humilhado. Em várias situações, passando por várias situações, no hospital, como eu, né? As pessoas têm que olhar, os líderes deveriam olhar para as ofertas, para o salário que está sendo pago para eles, olhar, caramba, isso aqui teve suor dos irmãos, eu não devo esbanjar isso, eu não devo construir um império em cima do suor dos irmãos da igreja. Esse deveria ser o pensamento dos líderes da igreja hoje. Mas infelizmente está sendo diferente. Eles não estão querendo só contribuir, eles querem ser um peso para a igreja, quer ser um bebezinho sendo carregado pela igreja. Ser um bebezinho. É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. É um absurdo você entrar na rede social de um pastor num domingo à tarde e ele está lá postando que saiu de um restaurante caríssimo. Você sabe que a pessoa não trabalha, você sabe, não trabalha, eu digo assim, não tem um sustento totalmente na igreja. É um trabalho também, tá? E trabalha muito. Um pastor responsável, honesto, trabalha muito na igreja. Trabalha muito na igreja. Mas é uma responsabilidade muito grande. Uma pessoa, você vê, um domingo à tarde, pega e faz um story, né, mostrando o seu teto de carro conversível, um líder, um pastor, falando que acabou de se alimentar num lugar muito caro, muito gostoso e tal, e naquele carro conversível que foi comprado com dinheiro dos irmãos da igreja, né? Mas eu aguardo para os irmãos essa noite, para os príncipes e as princesas, para poder receber uma palavra maravilhosa, quando na verdade tem gente que está pedindo dinheiro emprestado para poder pagar a passagem para ir para a igreja. É uma irresponsabilidade isso. Isso não foi o que Jesus ensinou. Isso não é a doutrina que os apóstolos ensinaram. Esse texto que eu estou lendo aqui, fora de contexto, esses camaradas tiram dinheiro do povo. Ele está falando, tá vendo? É a Bíblia que está falando. Eu posso requerer o meu direito de vocês, e por isso eu estou requerendo. O apóstolo Paulo não fez, mas eu posso fazer isso. Ele não está dizendo que é pecado. Você vai ver pessoas falando isso. Você vai ver pessoas fazendo isso, porque a Bíblia está dizendo que não é pecado, que não é errado, que pode sim. Vão pegar esses textos e vão ler esse texto que eu li e preguei para vocês de outra maneira, né? Até agora, e vão pegar e vão mudar tudo isso. Vão usar da maneira errada. E aí no versículo 13, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? E aí, outro texto que eles vão utilizar para poder retirar dinheiro do povo e falar, não, vocês têm que me sustentar, me carregar como um bebezinho no colo. Só que Paulo aqui, como ele falou da lei de Moisés, ele está falando exatamente sobre a lei cerimonial. Os levitas, aqueles que trabalhavam no templo, não trabalhavam fora, trabalhavam dentro do templo. E esses é que recebiam as ofertas e os dízimos para se alimentar e também para cuidar do templo na época. Paulo está pegando um texto que o povo conhecia, trazendo a memória para ele, aplicando, contextualizando, para que eles pudessem entender. Então ele está falando, assim como foi no passado, que os levitas poderiam se alimentar daquilo que era recebido, porque os levitas não trabalhavam fora, trabalhavam no templo. E aí, mais uma vez, eu preciso explicar. Levita é simplesmente quem toca o instrumento, quem canta? Biblicamente, a gente entende que não. Um soldado do templo era um levita. Um pedreiro do templo era um levita. Um faxineiro do templo era um levita, porque ele não poderia trabalhar fora, era só ali dentro. Então, eles viviam com aquelas ofertas, com aqueles dízimos que eram entregados no templo. Era assim que acontecia. Era desse jeito que acontecia. Então, toda e qualquer pessoa que fazia qualquer trabalho no templo, seja com especiarias, com óleos, perfumes, toda e qualquer pessoa que fazia tudo aquilo ali, eles não trabalhavam fora. Né? Olhando até para as tribos, né? A tribo do Levi foi a única que não tiveram herança, porque a sua herança era o Senhor. Eles é que cuidavam, faziam todo esse trabalho. Os outros, todas as outras, as 11 tribos trabalhavam, e os levitas é que cuidavam do trabalho sacerdotal ali, né? No templo. Então, é lícito participar disso, né? Olhando para o versículo 13, não é errado. Versículo 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo está deixando isso bem claro, o Senhor ordenou. Né? Ele está falando da vida dele, de Barnabé, de Pedro, de João, de todos aqueles que estavam ali, dos missionários da época,
que viajavam por todos os lugares, pregando a palavra do Senhor. Versículo 14, da mesma forma o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam no Evangelho. Não é errado, não é pecado, mas é imoral quando as pessoas olham para a igreja como um lugar pelo qual vão fazer crescer a vida deles, construir o império deles. É imoral, é pecado, é errado. Isso é errado. Porque a gente não vê ensinamentos bíblicos para as pessoas pudessem fazer isso. A gente não vê isso. E eles estão vivendo de maneira imoral, de maneira errada, usufruindo da noiva, não cuidando da noiva, não pastoreando as ovelhas, né? Mas sendo como aqueles que só estão interessados na gordura da ovelha, na lã da ovelha. Estão sendo imorais, estão sendo errados. E só estão usufruindo, usando daquilo que a igreja tem para oferecer e não estão pastoreando a igreja de Deus como Deus ordenou que pastoreasse. Não estão fazendo isso. Não estão fazendo isso. E aí, a gente olha para esse texto e olha que as pessoas estão lendo esse texto errado, estão pregando esse texto errado, estão aplicando esse texto errado hoje. Estão ou não estão? É mentira minha? Você vê isso aí fora. Graças a Deus, isso não acontece aqui. E que Deus preserve a minha vida, a vida de todos os irmãos. Se amanhã ou depois vocês me verem fazendo isso, me tirem, coloque outro pastor aqui. Coloque outro. Peçam a Deus para dar outro pastor. Quando os pastores se corrompem, ou se convertem, ou saem. Não fiquem. Ou se convertam, ou saiam. Infelizmente, as pessoas não conseguem fazer isso em vários lugares hoje. Porque esses camaradas já fizeram uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e eles colocam que ele é o anjo da igreja, que ele é o dono da igreja, que ele não pode ser corrigido, que ele não pode ser tirado. Só Deus pode tirar ele. Só Deus pode tirar ele. Tá muito, né? Não sei se vocês ouviram há pouco tempo agora, essa semana aí, o pastor Paulo Júnior foi destituído da igreja dele. Pastor Paulo Júnior. Alguém conhece o pastor Paulo Júnior? Ele foi destituído da igreja dele. E se ausentou do ministério. Ele falou que foi permanentemente da igreja dele, né? Pastor da Aliança do Calvário. Muitas pregações muito boas dele, mas ele falou que aquela maneira enérgica ou brava, não sei, que ele pregava nos púlpitos, ele acabava levando isso para os relacionamentos com os irmãos, para o ministério, para dentro da sua casa. E ele estava sendo arrogante com os irmãos, arrogante com a sua família. Ele foi corrigido uma vez, que ele falou no vídeo, e ele tentou, eu esqueci a palavra que ele usa, né? Mas impor o que ele estava falando para os irmãos, que não era o que eles estavam falando, é porque os irmãos não queriam receber a palavra, não queriam receber o evangelho. E tentou, né, enganar os irmãos. Mas depois ele foi chamado a atenção de novo pelo conselho da igreja. E ele foi destituído como pastor da igreja dele. E ele falou, né, que ele vai se ausentar agora. E ele falou que ligou para muitos irmãos para pedir perdão. E tem pedido perdão a vários irmãos. O pecado dele foi ser arrogante. A gente tem que tomar cuidado com isso também, de ser arrogante. Era uma igreja reformada, pregação boa, ensinamento bom, mas o camarada estava sendo arrogante com os irmãos. Estava ferindo os irmãos com palavras. Não estava cuidando do que deveria cuidar. Ele não poderia ser arrogante para ser um pastor, para cuidar das ovelhas de Deus. Ele não poderia sobrepor a opinião dele sobre os irmãos. Né? Os irmãos estão certos, não, mas eu sou o pastor, então eu tenho que sobrepor a minha opinião sobre os irmãos, porque eu sou o pastor. Se a gente pensar como ele sendo arrogante, sendo orgulhoso, ele estava fazendo isso. E ele reconhece isso. Teve até um irmão que foi da igreja dele, falou que foi 13 anos. Ele falou, o pastor Paulo Júnior, ele feriu muitas pessoas ali que saíram dele. Eu fiquei lá 13 anos. E eu fui uma dessas pessoas e não estou lá hoje. Eu não acredito no arrependimento dele. E logo depois, algum tempo depois, né, chegou isso ao pastor Paulo Júnior, parece. E aí o pastor Paulo Júnior conseguiu entrar em contato com esse irmão e pediu perdão a ele. E depois ele fez um vídeo relatando que o pastor Paulo Júnior pediu perdão a ele. Né? As igrejas, hoje em dia, né, os pastores deveriam pedir perdão pela arrogância muitas vezes deles. Quantas pessoas aqui, por várias vezes, eu magoei, eu pedi perdão a essas pessoas. Várias pessoas sabem disso aí. Na prática, isso, porque eu errei. Eu não me coloco como aquele que estou certo, 100%. Vocês sabem disso.
Eu sou mais um pecador como você. Eu não sou o pastor supremo. O pastor supremo é Jesus. Eu estou aqui por enquanto. Se Jesus quiser colocar outro, ele vai colocar outro. Eu sou o pastor no momento, mas eu sou um pastor é Jesus. Eu sou ovelha de Jesus também, como cada um dos meus irmãos que estão aí sentados. Aí, versículo 15, ele continua. O apóstolo Paulo. Mas eu não tenho usado de nenhum desses meus direitos. Poderia requerer uma ajuda financeira. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive e deixe o meu orgulho. E o orgulho dele era pregar o evangelho. Ele falou, mesmo que ninguém me ajude, mesmo que eu passe fome, eu prefiro morrer a deixar de pregar o evangelho. Ele falou, eu não vou deixar de pregar o evangelho porque ninguém está sustentando o que eu estou fazendo, o que eu estou pregando, as viagens que eu estou pregando. Ninguém me priva desse orgulho de pregar o evangelho. Versículo 16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho, porque se prego, versículo 17, se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Em outras palavras, eu não estou pregando para poder receber nada. Eu não tenho recompensa nenhuma. Eu não tenho que receber salário nenhum. Estou pregando. Mas ele fala, mas ao mesmo tempo, vocês deveriam custear a vida do pastor de vocês, que é o apóstolo Paulo. Ele falando. Versículo 18. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. No meu interesse não é receber nada, é pregar o evangelho, é fazer esse evangelho ser expandido por toda a terra, e quanto mais for expandido, em outras palavras. Versículo 19. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. E ele é livre em Jesus Cristo. Mas ele se coloca agora como servo de todos. Você vê que quando Paulo está falando, a gente já falou sobre isso aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, né? Quando há uma discussão ali pela questão de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, aí ele fala, não, Paulo e Apolo são servos de vocês, pelos quais vocês creram no Evangelho. Paulo é servo. Então ele se tornou... E servo aqui, quando a gente vai olhar na palavra servo, significa escravo. Por isso que tá. A NVI já traduz para escravo. Né? Versículo 19, ó. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Para ganhar o maior número possível de pessoas. Versículo 20. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como estivesse sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. O que significa isso para ser judeu? Quando ele estava no meio do judeu, se o judeu, ou na casa do judeu, não comia carne de porco, o que ele fazia? Isso é lei deles, não vou comer. Vou levar minha carne lá para poder... Não, eu vou levar a minha de casa para poder comer na casa deles, porque eu não quero... Não, vou comer. Tinha celebrar a festa da Páscoa, ou qualquer outra festa, vou celebrar com eles. Sabendo que eu não estou debaixo disso, mas estou celebrando ali, porque eu estou no meio deles. Em outra situação, se tiver que jejuar, vou jejuar com eles. Versículo 21. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Não é que Paulo era um camaleão e ele, né, tirava os princípios da palavra de Deus para poder pregar. Ele só mudava os métodos para poder pregar. Só mudava os métodos. Né? Então, se você pensar bem, hoje em dia, como você faria de repente... Eu lembro de um exemplo de um missionário que foi numa ilha, pregaram o evangelho, e eles levaram um gerador, levaram os equipamentos, né, para poder passar filme. Chegaram lá e botaram, né, nessa ilha, uma ilha de pescadores, eles lá e botam um filme Jesus
Vamos pensar em algo aqui. Cura, multiplica pães e peixe. Multiplica pães e peixe. E aí, para eles, poxa, foi um milagre. Mas ninguém se converteu naquele dia. Mas aí naquele contexto de pescadores, de alguém que vivia no mar, no outro dia eles pegam, Jesus acalma a tempestade. Entrou no contexto deles. Os pescadores sabem como é que é estar no mar. Ou Jesus faz, né, os discípulos que passaram a noite toda sem pescar um monte ali agora. Jesus entra no contexto deles e prega para que eles pudessem, vamos dizer, aí a pessoa, na verdade, está pregando, entrou no contexto do missionário. Aí na segunda noite ali, já teve um monte de gente se convertendo quando viram esse filme aí. Né? Então, a questão é, tornar-me como não necessariamente é fazer as mesmas coisas que aquelas pessoas estavam fazendo. Eu estava assistindo uma pregação uma vez do Augusto Nicodemus, ele disse que ele compunha músicas, né, na juventude dele, ele como missionário, e ele tocava numa banda de rock, ele falou que compunha música para tocar, e ele saía pelos locais que geralmente, né, vamos dizer que fosse Sana hoje, ele ia para algum lugar lá, eles botavam num ônibus, numa caminhonete, pegava em algum lugar lá, porque sabia que ia estar cheio de jovens lá, para tocar rock ali, as pessoas iam para perto quando vieram a mensagem do Evangelho. Eram músicas para trazer a mensagem do Evangelho. Ele disse que muitas pessoas se converteram nessa época. Então ele entrou no meio da cultura ali, pregou ali na linguagem deles e conseguiu ter frutos. Né? E aí não está dizendo que é para você ir para um show de rock lá, não estou falando para você ir num show de show rock, usar drogas como muita gente faz lá, beber, se drogar, fazer tudo lá. Não, eu estou indo para poder pregar o Evangelho. Aí não, vale. Aí não. Aí você está enganando. Você está enganando. Você não está pregando o Evangelho, não. Você está querendo curtir. Não está pregando mesmo. Não está. Não está pregando o Evangelho. Versículo 22. Para os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos. Para de alguma forma salvar alguns. Lembra sobre qual foi o tema da pregação passada? A nossa liberdade sem sabedoria é vã. A nossa liberdade sem amor é vã. A nossa liberdade sem pensar no próximo não traz frutos dignos de arrependimento. Pelo contrário, pode trazer pecado. Pode trazer situações terríveis. Pode trazer problemas. E se você é forte no Evangelho, você tem que pensar nos fracos. Pense nos fracos. Quando pensar em fazer, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Mas espera aí, tem uns fracos que ainda não entenderam isso. Então eu tenho que pensar nele. E é interessante que a liberdade dele, ele vai entender. Olha o que o apóstolo, depois desse argumento todo, ele está falando. Pela minha liberdade como apóstolo, eu poderia requerer salários de vocês. Mas pelos fracos, para não me tornar pesado para os irmãos, eu não faço isso, eu trabalho para isso. Ele dá um argumento todo, vai falando sobre vários exemplos para chegar nesse ponto também. É um dos pontos que ele entra também. Versículo 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ele começa a dar o exemplo sobre o atleta, sobre o cristão, sobre qual é o prêmio do cristão, por que ele está correndo. Versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa. A coroa da época lá, qual era a coroa? Aquela coroa que a gente vê até alguns jogos hoje, né? Eu esqueci o nome agora. Que eles receberiam, eu esqueci o nome agora, mas seria isso. Ele faz a comparação. Todo mundo entendia dos jogos da época, das coisas que recebia na época, com a coroa que recebia na época. Ele fala, ó, os atletas correm por essa coroa aí, incorruptível. Nós corremos pela coroa incorruptível. E aí, eu parei no versículo 25, né? Tá, agora a parte B do versículo 25. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura o quê? Para sempre. Versículo 26. Sendo assim, não corram como quem corre sem alvo,
E não luto como quem esmurra o ar. Preste atenção. O corredor, quando ele treina, tem um objetivo, chegar na corrida e correr bem, não é isso? O boxeador, que talvez estivesse na época, ele está falando sobre alguém que esmurra o ar, fica lá treinando as técnicas dele ali, jab direto e tal, e não sei lá o que, né? É à toa? É só por fazer? Não. Ele está fazendo para que quando ele chegar na hora da luta, ele poder lutar e fazer, aplicar a técnica dele. Então, a corrida que ele corre, ele está falando, não é para receber, né? Ele está falando assim, eu sou um atleta, mas de Cristo, a minha coroa é o céu. Quem corre, ele vai falar, o atleta, ele corre para receber alguma coisa, não é isso? E a única coisa que ele quer é ir para o céu. Ele está dando um exemplo, só para poder mostrar que cada pessoa que faz uma coisa, né, um atleta que faz um esporte, que se prepara para no final receber um resultado. A vitória, a medalha de ouro, né, enfim, ele está falando, a única coisa que eu estou querendo é receber dinheiro de vocês. Eu estou pregando esse evangelho, eu estou correndo a carreira que me foi proposta para chegar até o céu. É só por isso. Né? Em outras palavras, que seja esse o objetivo de cada um de vocês. Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele prega para os outros e prega para ele mesmo. Os outros estão achando que Paulo está batendo na igreja. Não, ele está falando com ele mesmo. A palavra sempre é pregada para mim primeiro, para depois ir para você. Até porque eu estou estudando primeiro, eu estou lendo ela primeiro, para depois pregar para vocês. Primeiro bateu aqui, doeu aqui, para depois e doer aí. O pastor está lá como aquele que só aponta, como aquele que só acerta. E os irmãos, quem está sentado é só como aquele que erra. Existem pastores que falam isso. Existem pastores que se colocam como aqueles que não erram nunca, estão errados. O único pastor que não erra nunca é Jesus. O único que nunca vai falhar com você é Jesus. Esse é o pastor supremo. Esse é o único que nunca vai errar com você. Então olhem para ele, olhem para Jesus. Lute, corra. Se prepare agora nessa batalha aí no dia a dia para chegar até o céu. Não para conseguir coisas aqui. Porque provavelmente muitos desses que estão liderando nas igrejas hoje, eles ensinam os seus discípulos a correrem atrás, a se dedicarem para conseguir coisas nessa terra. Né? Não que você não tenha que trabalhar, não estou falando sobre a questão de trabalhar, estudar. Isso você tem que fazer sim. Ter suas coisas, pagar suas contas. Mas a questão é viver do evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está falando. As pessoas estão ensinando, pregando, estão fazendo isso. Para viver do evangelho. Viver do evangelho, você pode ver de um modo digno. Ele falou, não é pecado receber, não é problema receber. A questão é fazer com que a igreja carregue esses líderes na sua mão, no colo, enquanto elas estão passando um perrengue em casa, passando vários problemas. Os camaradas estão lá, postando essas fotos, esses vídeos, como eu falei com você, comendo uma lagosta, né, Garcia? Comendo uma lagosta. Tá lá o camarada lá, o pastor direto, totalmente avesso da vida que ele deveria ter. A igreja dele é uma comunidade carente, né? Uma comunidade, né? Pessoas bem carentes ali. Aí o camarada vai lá e postando foto dele comendo uma lagosta. Caro pra caramba, né? Aí chega uma menina, não sei se era da igreja dele, aí comenta, postar foto, né, capinando a igreja, limpando, não posta, né, pastor? Fazendo alguma coisa na igreja, mas comendo lagosta, com o dinheiro dos irmãos, surtiu um efeito, porque depois a gente viu, né? Ele trabalhando, parou de postar essas coisas, se come, faz isso em secreto. Se tem dinheiro para fazer isso, que faça em secreto, mas não fica postando para mostrar para todo mundo. Que você sabe que vai ter irmãos que não têm dinheiro para fazer isso. Não é? De fato. Pense nos fracos, pense nos pequenos, pense também que o dinheiro que você está recebendo, pastores, né, que está indo para o YouTube, se algum pastor vê, é o dinheiro da viúva que você está usando para poder esbanjar nos seus deleites, nos seus desejos. Pastores, não façam isso com o dinheiro da viúva. Não façam isso enquanto pessoas estão inteirando o dinheiro da passagem para chegar até a igreja. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Estão usufruindo da noiva e não cuidando da noiva. Jesus não ensinou isso. Os apóstolos não ensinaram isso. Amém? Então ficamos nessa palavra. Aplauda Jesus nessa hora. Glórias a Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao Senhor.